Bom dia, sou Débora Cristina da Costa, eu sou formada em Pedagogia e atualmente estou estudando no terceiro período da Educação Física pelo Paulo Nino de Guaraciaba, Santa Catarina. A minha disciplina é a Introdução à Formação em Educação Física. Então, o assunto principal a ser abordado é a licenciatura e bacharelado, qual a diferença entre esses dois itens. Então, quais que são as diferenças? As diferenças são modificadas ao longo dos tempos, né? Então, antes de haver uma separação entre essas áreas distintas, ambos os profissionais tinham a mesma formação ou não precisavam de formação. Período em que também eram aceitos os chamados provisionados. Aqui a gente não vai falar sobre legislação, sobre portarias, decretos ou outros documentos afins. A partir de 2002, foi estabelecida de forma obrigatória que haveria uma separação entre licenciatura e bacharelado. Esses teriam formações e áreas de atuação diferenciadas. O que seria essa separação, então? Essa separação ocorreu para, para haver uma boa compreensão, né? Não houve um rompimento total das áreas. No caso, um professor bacharel precisa saber o que um licenciado sabe, e um licenciado precisa saber alguma coisa sobre o desenvolvimento motor infantil também, sobre o organismo das crianças. No caso, o que seria, então, um provisionado na educação física? Seria uma pessoa especializada para trabalhar no caso, o futebol, teria uma autorização para trabalhar no futebol. Na dança, um provisionado de dança teria autorização para trabalhar na dança. Então, como foi organizada a atividade do provisionado de educação física, pois até meados de 1998 ainda não havia uma regulamentação física, ou seja, a atuação ainda não era considerada legalmente como profissão. Depois que começou a ser regulamentado como profissão, então a pessoa podia ser um supervisionado, mas ela não poderia atuar em todas as áreas do caso, né? Então, o Conselho Federal de Educação Física, a CONFEF, quando uma determinada profissão passa a merecer o estatuto legal específico em um conselho profissional, o legislador, em função da realidade social, legitime a situação de certos profissionais que, embora não preenchessem os novos requisitos da atividade, já estivessem a exercendo como determinado período. Então, no caso, aquelas pessoas que já estavam atuando não foram exoneradas, não foram extintas. Elas continuaram a exercer, mas com o quesito que elas deveriam estar fazendo a faculdade ou a formação enquanto elas trabalhassem. Então, foi uma situação finalizada em meados de 2003. E a partir de então, o profissional só poderia atuar tendo uma formação de educação física, o que em 2018 já completou 20 anos no caso. Então, vamos falar um pouco sobre a licenciatura. A licenciatura em mérito da educação física e é uma das áreas da educação física. O licenciado, uma formação, os conteúdos aprendidos, alguns dos conteúdos aprendidos que a pessoa aprende, eu vou falar a seguir. Então, ele terá uma formação humanista, técnica, crítica, reflexiva e ética qualificadora da intervenção profissional fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica e na conduta ética do magistério, ou seja, na docência do componente curricular da educação física. Para atuar como professor, então, ele precisa ter a graduação. E, então, quais são as disciplinas que tem nessa graduação? Política e organização do ensino básico é um dos conteúdos. Outro conteúdo é introdução
introdução à educação, outro conteúdo é introdução à educação escolar, a didática e a metodologia escolar, a educação física na educação infantil, a educação física na educação nos anos iniciais, que é o ensino fundamental, a educação física no ensino médio e a educação física inclusiva, que são com as pessoas especiais. A educação física para jovens e adultos. Também tem a educação física para as comunidades não urbanas, né? No caso, agrupamento étnicos distintos. Articulados com outros conhecimentos também, como a didática, a psicologia da metodologia científica, entre outros. A formação do licenciado de educação física deverá qualificar esses profissionais para que sejam capazes de contextualizar, problematizar e sistematizar conhecimentos técnicos e práticos sobre motricidade humana, movimento humano, cultura do movimento corporal, atividade física, nas suas diversas manifestações no âmbito do ensino básico. Quem deverá ministrar, então, as aulas de educação física não vai apenas reproduzir práticas esportivas no decorrer das aulas, muito menos irá exigir que a pessoa tenha uma performance elevada, ou seja, um desempenho físico dos estudantes. Não irá exigir isso, nem um desempenho técnico ou tático. Afinal, a educação física escolar não é um treinamento, né? As áreas de atuação seriam na educação básica e na educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, e tem como objetivo o desenvolvimento da criança nos aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. Nas creches é de 0 a 3 anos e no pré-escola é de 4 a 5 anos de idade, integral ou parcial. Nos ensinos fundamentais, nos anos iniciais com 5 anos de duração e nos anos finais com 4 anos de duração. Ela é obrigatória. No ensino médio é que é a etapa final, onde pode direcionar para a continuidade dos estudos, para o mercado de trabalho, para o convívio na sociedade. Ainda existe educação física indígena, especial no campo, especial quilombola, educação de jovens adultos, como já falei, e a educação profissional, que é para a formação de professores. Então, o licenciado pode atuar exclusivamente nas áreas destinadas à educação básica, não podendo, assim, trabalhar em academias, assessorias de corrida, clubes esportivos, dentre outros. No caso, então, mesmo se o profissional fazer uma especialização, um mestrado ou doutorado na área de treinamento com peso, ele não poderá atuar em academias, pois não o torna habilitado para intervenção profissional. Então, só tendo bacharelado ele pode atuar nesse campo, nessa atuação profissional. Então, é fora da escola que acontece a atuação do bacharelado. Dos conhecimentos que devem ser adquiridos no decorrer da graduação, quais que são? Então, segundo os DCNs, na saúde, que é conhecimentos, a pessoa precisa ter conhecimentos sobre o SUS, o esporte deve ter políticas, conhecer as políticas voltadas a modalidades esportivas, treinamento esportivo, gestão e legislação esportiva, cultura e lazer, políticas de cultura e lazer e projetos de educação física nessa área. Então, o formado em bacharel pode intervir profissionalmente em treinamento esportivo, orientar atividades físicas, preparação física, recreação, lazer, cultura, atividades físicas, avaliação física, postural e funcional, gestão relacionada com a área de educação física, além de outros campos relacionados às práticas, atividades físicas, recreativas e esportivas. É um grande leque onde esse bacharelado poderá atuar. Aborda outros conhecimentos
podem estar atrelados ao alto rendimento e ao treinamento esportivo, e que a atuação desse profissional ocorre fora, como eu já falei, fora do ambiente escolar. Então, que áreas de atuação? Quais são as áreas de atuação? No lazer, com atividades que causam prazer, que não são atividades forçadas, em que o indivíduo vai de livre e espontânea vontade, seria voluntariamente, em que não seja exigido um alto rendimento da pessoa. No caso, no esporte, a modalidade esportiva podem estar inclusas tanto na premissa do lazer, como a gente já falou, ou tanto intuito do rendimento esportivo. Além, é claro, também pode fazer parte do viés escolar, no caso que a gente já falou que seria o esporte educacional. Um exemplo, então, é o trabalho feito na escola com elementos técnicos e propicia a eles a vivência do jogo, né? Modo, trabalho, esporte, pelo viés educacional, que seria o licenciado. Então, em uma praça, onde teria bolas e demais coletes numerados, seria um profissional que atuaria, profissional de educação física, que seria um bacharelado. E também um bacharelado poderia atuar em um grupo juvenil, numa categoria juvenil, para fazer uma temporada e tornar essa equipe campeã. Seria uma categoria de esporte de rendimento. Na saúde, o profissional de educação física tem um papel em destaque também e pode atuar de maneira efetiva no que diz respeito à promoção da saúde. Pode trabalhar em academias de musculação, assessorias de corrida, também em parques e serviços do personal trainer, clínicas de reabilitação, hospitais, o NASF e o NAPS. Então, não pode apenas se preocupar com o corpo em um sentido biológico, e sim no desenvolvimento das capacidades físicas. Então, orientação para o treinamento, orientação dos exercícios físicos, que deve ser levar em consideração o fator humano e não apenas o fator fisiológico do corpo humano. Então, quais seriam as diferenças entre os profissionais? O professor, então, atuaria na educação básica, em todos os âmbitos que a gente já comentou, e profissional de educação física atuaria, então, em academias, onde ele exigiria alto rendimento ou também poderia estar atuando como treinador de equipe, tanto regional como municipal, regional ou como do Brasil todo, né? Então, o educador físico não existiria. Por quê? Mesmo o profissional de educação física querendo, ele não pode tratar do físico das pessoas, desaparecendo assim, então, a função de educador físico, segundo Marinho, em 2011. Sou Débora Cristina e agradeço desde já.